Olá, estamos juntos aqui para nós desenvolvermos mais um assunto, um tema importantíssimo do nosso curso de noivos. Queridos noivos, é uma satisfação estar com vocês. Bom, o nosso tema hoje é a comunicação no casamento. A comunicação no casamento é um ponto assim fundamental para que o casamento seja um casamento bem-sucedido. Se há um ingrediente que realmente é um ingrediente de sustentação de um relacionamento, é a comunicação. E a falta de uma boa comunicação gera problemas seríssimos, né? Atritos, ressentimentos, mágoas, feridas, e pode levar a um nível tal de conflito a ponto de destruir um relacionamento, a ponto de destruir um casamento. Algo que nós não podemos deixar de frisar, que é muito importante no relacionamento conjugal, é a amizade e cumplicidade. O casamento começa com uma fase importante, que é a fase do namorar, né? A fase do namoro, onde duas pessoas se aproximam dentro de todo um interesse, né? Uma empatia, e ali começa um relacionamento de amizade, e essa amizade tende a crescer e se tornar e se transformar numa relação de cumplicidade. Porém, queridos, com o decorrer do tempo a gente vai percebendo que alguns casamentos são solapados, né, pelas dificuldades, e a amizade e cumplicidade do casal começa a esmoronar. Vejam, nenhum relacionamento está ligado por um compromisso tão forte como o casamento. Nós já vimos, né, estudando sobre os fundamentos do casamento, que a relação conjugal é uma relação que vai até que a morte os separe. Isso significa até o fim da vida. Nenhum outro relacionamento alcança tal nível de intimidade, como também já vimos, né? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, Gênesis 2:24, e serão os dois uma só carne. Então essa é a relação de uma só carne. O casamento aproxima o homem da mulher e os faz participantes da vida um do outro. Logo, nós precisamos frisar que amizade e cumplicidade é um item fundamental dentro do relacionamento. Vamos então entrar no desenvolvimento, né, do tema, a comunicação. Comunicar-se é muito mais do que falar, é muito mais do que ouvir. Vamos lá, comunicar é ouvir, falar, compreender e ser compreendido. Nós podemos estabelecer a sentença: dialogar é igual a falar, mais ouvir, mais compreender, mais ser compreendido. Então nós vamos começar falando sobre o ouvir. Na comunicação, esse é um item muito importante, saber ouvir. Ouvir tem a ver com escutar em amor. Veja o que Tiago diz lá no capítulo 1, Tiago 1, versículo 19. Diz assim: todo homem seja sempre pronto a ouvir e tardio para falar. A comunicação precisa, aliás, começar exatamente com o ouvir, com essa capacidade de escutar. Comunicar bem é estar pronto para ouvir. Quem se comunica bem precisa, de fato, ter a disposição de ouvir. Nós vamos ver alguns princípios sobre o ouvir. Primeiro, ouvir implica em uma atenção que, por sua vez, significa não interromper.
quem ouve não interrompe aquele que fala aos seus ouvidos. Um outro princípio interessante do ouvir é exatamente esse prestar atenção, dar atenção. Eu já tenho alguns anos de casados, viu, queridos? Já são 36 anos de casados, mas muitas vezes eu me pego sendo arguído por minha esposa quando ela está falando algo e eu estou fazendo outra coisa e não estou olhando para ela, não estou prestando atenção. Então veja, ouvir tem a ver com não interromper, tem a ver com prestar atenção, mas tem a ver também com paciência, tá? Isso é um fruto do Espírito. Saber ouvir tem a ver com fruto do Espírito, tá? Ter paciência. Você conhece alguém que, quando começa a ouvir, já completa o que o outro vai falar e já tomou alguma decisão, já reagiu? Sabe, muitas vezes os problemas vêm exatamente por isso. Nós não escutamos tudo, nós não estamos ali atentos, né? Somos impacientes, é tipo, vai, fala logo, né? Então, por isso nós tomamos decisões erradas, reagimos de forma errada. Outra coisa importante é ouvir até o fim, tá? Não, eu já ouvi. Não, ouça até o fim. A gente vai ouvir com os ouvidos, mas a gente vai ouvir também com os olhos. A gente vai ouvir com os nossos sentidos, nós precisamos dar uma atenção. Sabia que às vezes, na hora de ouvir, você precisa até tocar o outro? Meu bem, né? Preciso te falar algo. Então, o bem, esse benzinho precisa parar, receber esse toque como uma forma de comunicação, dar atenção, né? Não interromper, ser paciente e ir até o fim. Mas eu diria que não pode faltar no ouvir uma coisa também tremenda, que é buscar compreender. É você ter a disposição de compreender qual é a mensagem, o que o outro está falando. Sabe, responder antes de ouvir é estultícia. Provérbios diz assim, no capítulo 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Esforce-se por compreender e valorizar o que o outro está falando. Então isso faz parte da comunicação. Uma outra coisa interessante é faça perguntas para entender melhor o que você está ouvindo, né? Se você vai fazer algo e a sua esposa te diz, né, ou a sua noiva te diz, vai, faz isso. Faça alguma pergunta, onde, como, qual é a cor? Me explica melhor sobre o que você quer, o que você está pedindo, tá? Mas um item interessante que é, se estiver discordando, não faça caretas, nem meneie a cabeça. Já notou que às vezes, por discordar, a gente já começa a fazer algum barulho, algum som, né? É um tipo de reação resistente que causa problemas. No casamento, a relação se intensificará, se tornará mais íntima e irá requerer que você noivo, que você noiva, que vocês tenham essa disposição. Mas uma outra coisa também importante, que precisamos escutar, compreender o que o nosso cônjuge de fato está dizendo de uma forma sensível, sensibilidade, tá? Porque o nosso objetivo final no casamento, no relacionamento, não é fazer o que nós queremos, é fazer o que é necessário para a relação. Isso implica em buscar fazer o outro se sentir realmente bem, satisfeito dentro da relação. E não há uma coisa tão preciosa como saber que somos ouvidos
e que o nosso cônjuge nos valoriza. Quando sabemos que somos ouvidos, isso nos leva a amar mais o nosso cônjuge, a valorizar mais o nosso cônjuge. O Salmo 116, versículo 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Veja, Deus dá atenção ao que você fala a Ele, Deus sabe te ouvir, Deus sabe te escutar, Deus sabe te compreender. Deus tem todas essas características que nós falamos sobre a comunicação. E já pensou você transformar esse texto no amo o meu amado, né? O meu noivo, porque ele ouve a minha voz e escuta as minhas súplicas. Ou eu amo a minha noiva, porque ela ouve a minha voz e escuta as minhas súplicas. A gente sempre está se deparando com situações de maridos ou esposas, mas eu vou dizer homens, muito mais as mulheres reclamando: ele não me ouve, ele não me dá atenção, ele não para me escutar, ele não está nem aí para mim. Quão importante é você parar, olhar nos olhos, tocar, dizer: estou aqui, estou à sua disposição. Mas isso vale para o homem e vale para a mulher. Que tremendo se todos pudermos dizer o mesmo em relação ao nosso cônjuge, como o salmista disse: amo a minha esposa, amo o meu marido, porque ele ouve a minha voz. Então, dizemos isso a vocês para que o ouvir se torne uma arte. Bom, falar. Além de saber ouvir, é preciso saber falar. Uma coisa que não podemos deixar de considerar é: seja tardio no falar. O que isso significa? Pense antes de falar. Isso mesmo, pense, raciocina, elabore antes de falar. Não seja apressado, tá? Às vezes o ditado se cumpre, né? O apressado come cru. Então, olha só, você poderia saborear algo com mais qualidade. Muitas vezes a pressa tem feito você criar problemas para o seu relacionamento. Então, no casamento, isso não pode faltar. Dê uma resposta coerente. Então, você ouviu, você deu atenção, você não tem pressa, você precisa responder ou reagir. Faça isso com coerência. Dessa forma é mais fácil que o outro compreenda o que você está dizendo. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta, mas a palavra a seu tempo, quão boa é. Aliás, eu até deixei de usar uma expressão. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Além de responder, eu diria, não basta responder, é preciso responder de forma adequada. Mas saiba o tempo, saiba o momento, tenha essa sensibilidade. A maneira como você diz as coisas é tão importante quanto o que você diz. Às vezes a gente tem uma mensagem ótima, mas a mensagem transmitida de forma errada, ela não terá o efeito desejado. Então, tão importante quanto a mensagem é a maneira de transmitir esta mensagem. Vamos lá. Saber falar. Uma coisa importante é: fale a verdade em amor. Ou seja, fale sempre a verdade. Não enrole. Não disfarce. Tá? Não exagere, não diminua. Seja sincero. Fale com graça, sabedoria
e amor. Então, entenda isso, a maneira como você se comunica, como você fala, diz as coisas de uma forma que tem, de fato, como objetivo promover o bem-estar, então isso terá um efeito maravilhoso. A sua mensagem é importante, mas a maneira de você transmitir a sua mensagem também é muitíssimo importante, tá? Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 25. Paulo diz assim: falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe, tem gente que diz, eu sou sincero, eu vou na lata, né? O que tem que ser dito eu digo. Não, a palavra de Deus diz, fale a verdade em amor. Aquele que ama é sensível, aquele que fala a verdade em amor, ele tem como objetivo de fato instruir, orientar, aconselhar, consolar, confortar, tá? Alegrar. Às vezes até precisa entristecer o outro, mas esta verdade precisa ser dita, né, em amor. Se o outro, por exemplo, falou mentira, eu te repreendo pela mentira. Meu amor, vamos fazer diferente? Reconheça que você usou de mentira para comigo. Vamos tirar a mentira do nosso relacionamento? Então veja, a verdade precisa ser dita em amor. Talvez o autoritário vá dizer, eu não admito. Você me traiu, você isso e você aquilo. Você me falou a mentira, eu não te perdoo. Porque as coisas comigo são certas, corretas. Claro, é preciso ser certo, correto, ter verdade. Mas tudo isso tem que funcionar em amor, tá? Garanta que a sua comunicação, a sua fala, ela vai promover ao invés de destruir. Tudo que dissermos, preste atenção nisso, tudo que dissermos deve estar aprovado e dirigido pelo Espírito Santo. Então o casal cristão, ele busca a vontade de Deus. E aí Paulo diz, vamos falar a verdade em amor. Nós precisamos falar com sinceridade, mas nós não podemos falar com carnalidade, com ira, né? Esbravejando, destruindo o outro, sendo, na verdade, um instrumento do maligno para destruir o relacionamento, tá? Use palavras boas que edifiquem. Efésios 4, 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, conflitos, resolver conflitos é um grande desafio. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Efésios 4, ele diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então quero falar algumas coisas importantes. Discordar sem desrespeitar. É possível que haja uma discordância, não entrar em desacordo, tá? Você não concordar com as mesmas coisas, mas tudo tem que ser o quê? À luz da palavra de Deus. Então muitos conflitos se dão por causa de discordância, tá? A palavra do Senhor nos leva a pensarmos as mesmas coisas. Efésios 4:31, Paulo fala que longe de nós tem que ficar a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e assim toda a malícia. Aquele que xinga, fala palavrões, usa palavras de baixo calão, aquele que desaforadamente se manifesta, não está sendo coerente. Uma outra coisa importante, perdoar e pedir perdão. Olha, conflitos só se resolvem na medida em que nós temos a disposição de estabelecer um nível de comunicação onde ouvir é um dos segredos, falar é outro dos segredos, a disposição e a capacidade de reconhecer as diferenças, mas uma atitude muito importante,
sem perdão não há resolução de conflitos, tá? Paulo escreve aos Colossenses e fala: perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Eu vou dizer, olha, no casamento não existe solução de conflito sem disposição de perdoar, tá? Tanto de pedir perdão quanto de oferecer perdão. Perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de necessidade. É uma ordem. O outro errou? Então tá, eu reconheço que você errou. E o que errou diz, eu reconheço que errei. Me perdoa? Eu reconheço que você errou e eu decido te perdoar. Provérbios 17, 9 diz, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Bom, perdão fundamental, mas outra coisa muito importante, oração. A oração, orar um pelo outro e com o outro. Toda comunicação crescerá à medida em que houver oração, intercessão e súplica um pelo outro. Nós temos que seguir o conselho bíblico, né? Juntos diante de Deus, todas as diferenças emocionais, ideias e gostos enriquecerão o casamento. É isso mesmo. Então nós precisamos estar abertos, né, a vencer todos os conflitos. Mas, finalmente, nós queremos falar sobre a questão do bloqueio na comunicação ou da comunicação, né? Falta de comunhão com Deus bloqueia a comunicação do casal. A nossa comunhão uns com os outros está ligada à nossa comunhão com Deus, tá? João fala sobre andar na luz como Ele está na luz. Nós precisamos que o nosso casamento seja tomado pela luz de Deus, né? Para que as trevas se dissipem. Então nós precisamos estabelecer um nível de comunhão, esteja aberto a comungar, a ter comunhão com o seu cônjuge. Mensagens codificadas ou meias palavras, indiretas. Sabe, a solução é falar a verdade em amor, como nós já vimos. Então nós não podemos dar lugar para as mensagens codificadas, né? Às vezes só gestos, às vezes só caretas, às vezes só posturas, quem sabe de omissão, o encolhimento, a fuga. Mas uma outra coisa também, a explosão, tá? Nós não podemos permitir que a bomba seja explodida no casamento por causa da comunicação, né? Isso ocorre quando nós discordamos do nosso cônjuge, percebemos os defeitos um do outro e preferimos andar na carne. A obra da carne é o fruto do Espírito, tá? A solução é arrepender-se, confessar a sua raiva e controlar-se, tá? A palavra do Senhor, eu quero que vocês leiam depois Efésios 4, todo o capítulo 4 de Efésios, vocês vão ver conselhos tremendos que nós temos ali para dar uma ordenação ou colocar ordem no nosso casamento. Então, o silêncio, muitas vezes, é um dos itens mais utilizados dentro do casamento, na comunicação, e que é uma coisa terrível. É o outro se recusar a falar, se recusar a ouvir, se recusar a se comunicar, tá? A palavra diz, fale a verdade em amor. E as críticas, né? O excesso de críticas destrói relacionamento. Qual é a solução para o excesso de críticas? Substitua o seu espírito crítico pelo elogio, tá? Seja capaz de elogiar o seu cônjuge, seja capaz de reconhecer as virtudes do seu cônjuge. Outro ponto também, a distração, tá?
Estamos vivendo o tempo das tecnologias, então, por isso, o celular às vezes vai ser um inimigo da boa comunicação, a televisão vai ser um inimigo da boa comunicação, as redes sociais, as amizades virtuais. Queridos, nós precisamos do tete a tete, do olho no olho, do tocar o outro, do se aproximar, né? Então, o cônjuge tem que se aproximar do outro cônjuge. Não se furte a isso. Se apresente, esteja disponível, porque essas coisas roubam, de fato, aquilo que há de mais precioso dentro de um relacionamento. Eu quero estar, aliás, só lembrando, Paulo fala lá em Efésios 5, do 15 ao 17, né, sobre o remir o tempo, porque os dias são maus. Então, é tempo de remir o tempo. É tempo de permitir que o Espírito Santo nos conduza para que nós saibamos administrar melhor o nosso tempo. Bom, essas são as nossas dicas básicas e o nosso conteúdo básico sobre a comunicação. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o padrão de Deus para o casal é elevado. Sabe por quê? Porque esse é o padrão celestial. O que Deus espera? 2 cônjuges totalmente disponíveis e comprometidos, num nível de cumplicidade, de amizade e cumplicidade, que eles caminhem em uma harmonia tal que estejam disponíveis um para o outro sempre, tá? Eu quero dizer aos maridos, ou aos futuros maridos, né? A palavra do Senhor nos mostra que o encontro com Cristo nos traz graça. Então diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós precisamos de maridos que protejam, de maridos que assumam a responsabilidade, de maridos que amem como Cristo amou e gerem essa proteção, esse cuidado, e de esposas que estejam disponíveis para viver o princípio da submissão, para que ambos se harmonizem, possam compartilhar, conviver e serem intensos no seu relacionamento para desenvolverem um nível de comunicação saudável. É o meu desejo que o seu casamento seja marcado realmente por uma boa comunicação. Nós esperamos que esse conteúdo básico seja eficiente na sua vida e te leve a buscar um crescimento e a saber mais e aprender mais sobre a boa comunicação, tá bom? Quero orar por vocês. Deus, aqui estão esses casais no nível de preparação e nós desejamos que eles cresçam para que sejam casados dentro do princípio da Tua Palavra, segundo a base da Tua Palavra, mas que eles tragam a comunicação como um item muito importante e fundamental para a boa qualidade do relacionamento. Eu os abençoo, que esses noivos cheguem ao casamento para viverem o melhor do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vocês, façam as tarefas e que tenham um casamento abençoado.